Então, certificação, de fato, é um grande diferencial no currículo das pessoas, tanto acadêmico quanto profissional, né, Lenice? Por quê? Existem, de fato, muitos, diferentes certificações de língua no mundo. De um modo geral, a gente pode dizer que todas elas seguem um mesmo parâmetro, que é, como você mencionou, né, essa escala que determina os níveis, que a gente chama do padrão comum europeu, quadro comum europeu, né, de níveis, que vai determinar o que, que é um iniciante, o que, que é um intermediário, o que, que é um avançado. Não é só essa coisa de eu dizer, né, é só intermediário. O que, que significa ser intermediário? Existe uma referência científica para isso, não é? Que se chama quadro comum europeu. Então, as certificações, elas classificam as pessoas dentro desse quadro. Um grande equívoco que as pessoas têm, às vezes, Elinice, é de achar assim, eu só vou ter uma certificação um dia que eu for fluente na língua, né? E, na verdade, não existe fim, né? Não existe fluência. Se a gente for pensar na nossa própria língua materna, português, a gente tem diferentes níveis de fluência, né? Tem Hum. gente que usa mais, que escreve mais, vai ter uma fluência maior do que quem usa menos, ou, enfim, escreve menos, ou usa em ambientes menos formais, por exemplo. Então, existem diferentes Sim. níveis de fluência, e a certificação, ela vai justamente dar uma noção bastante precisa de qual é o seu nível de fluência naquela língua. Então, para currículo, por exemplo, para empresa multinacional ou para grandes empresas brasileiras mesmo, que lidam muito com o comércio exterior, fundamental, isso já te coloca assim, se você entra com uma certificação, mesmo que seja do nível, não é do nível lá em cima, é do nível médio, não tem problema. Você indica que você é um profissional antenado com a questão da comunicação, da língua estrangeira, né? E que você já cumpriu uma etapa importante na tua formação. Então, isso é um grande diferencial. Eu conheci diversas empresas, brasileiras e estrangeiras, que tinham como procedimento padrão, né, aplicar a certificação internacional, de língua inglesa para os colaboradores todo ano. E, inclusive, isso era a Deloitte, por exemplo, que tem, né, uma grande sede aqui no Brasil, como empresa da área de TI, uma multinacional, ela aplica a certificação TOEIC para os colaboradores todo ano, né? E isso é condição para Legal. progressão de carreira, tá? Alguém já me contou que isso também tem no Banco do Brasil, eu não cheguei a trabalhar com o Banco do Brasil especificamente, mas alguém me contou que isso também tem no Banco do Brasil. Enfim, tem várias grandes empresas que incluem, né, essa questão da certificação internacional dentro do seu RH, do seu campo de treinamento. E hoje em dia, Lenice, não sei se você sabe, mas a legislação sobre escolas internacionais, escolas bilíngues, na verdade, que está andando no Congresso, na verdade ela já está pronta, ela só não foi ainda normatizada pelo MEC. E o que, que ela diz? O que, que é um professor de escola bilíngue, para o pessoal que é da licenciatura aí que está nos assistindo? Uhum. É um professor que tem nível B2 na língua estrangeira, né? A maioria das escolas bilíngues no Brasil é em inglês, mas enfim, pode ser de outra língua também, pode ser espanhol, pode ser italiano, enfim. Então, um professor, seja de geografia, de história, educação física, qualquer área, né? Eu quero trabalhar numa escola bilíngue. Segundo a legislação brasileira, você tem que ter nível B2. E aí, o que que acontece, Lenice? Eu andei conversando com algumas coordenadoras de escolas bilíngues aqui na região de Curitiba, que são minhas colegas, que trabalharam comigo, estudaram comigo, e elas me disseram assim, isso aqui só entre nós, tá? Não é para ninguém ficar sabendo. Que está difícil de achar professores de geografia, história, educação física, matemática, com nível B2 com certificação. Então, se aparece um com B1, com certificado de B1, eles põem para dentro e põem para estudar. Então, Uhum. cede, né, a vaga para a pessoa, muitas vezes, e coloca, né, claro, com o compromisso de estudar, de subir um pouquinho o nível, para poder chegar naquele nível B2, que é o requisito, que é o que a gente considera do nível de independência na língua, né?